Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos trabalhando as cartas pastorais, mas antes de entrarmos no assunto, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dê um like e também acione o sino para que você receba toda semana os vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos concluir a carta que Paulo escreveu a Tito. Essa carta ela foi escrita no intervalo da primeira para a segunda prisão do apóstolo Paulo, ali em Roma. A primeira prisão, que foi uma prisão por motivos religiosos, e a segunda prisão por motivos políticos. Na primeira prisão, Paulo teve a oportunidade de ser liberto daquela prisão, mas na segunda ele foi para o martírio. Mas nesse interlúdio aí, nesse intervalo, ele escreveu 1 Timóteo, Tito, e no interior do cárcere, ali na Marmetina, ele escreveu 2 Timóteo, que é um assunto que nós vamos abordar num próximo vídeo. Tito era um companheiro de Paulo, assim como Timóteo, pessoas de confiança do apóstolo Paulo. E Tito, em determinado momento, ele foi forçado pelos judeus, os judeus fariseus, a ser circuncidado. Mas Paulo ele não anuiu, ele não concordou com essa ideia dos judeus. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Paulo estava querendo dizer o seguinte, que a circuncisão ela foi instituída para os judeus, não para os gentios. Todo aquele que não era judeu era gentio, então o grego era gentio. E Paulo ele não concordou, ele não permitiu, porque Paulo sabia que a circuncisão ela não era meritória para a salvação. Não era, não é e não será. Aliás, nada além da cruz de Cristo será meritório para a salvação. Somente a cruz de Cristo, somente o sacrifício de Jesus na cruz é meritório para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, Paulo escreveu para Tito, no interior dessa carta, no versículo de número 5, no capítulo 1, ele diz assim: razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, há duas questões aqui que precisam ser dado importância nesse versículo, ou nesta carta. Tito ele tinha a incumbência de instituir presbítero para cada cidade. E também ele tinha que colocar algumas questões em ordem, para que a igreja pudesse andar de forma que glorificasse o nome do Senhor. Líderes ou presbíteros, os líderes eles devem evidenciar padrões elevados a fim de que sejam modelos a serem imitados. Era dessa forma que Paulo queria, que Paulo desejava que Tito fosse e também que elegesse presbíteros com esse comportamento, com esse padrão. A propósito, ele diz no versículo de número 6 em diante, ele diz assim: olha os requisitos que eram necessários para o presbítero, ou para o bispo, ou para o pastor. E essas qualificações, elas não são restritas, não são inerentes somente à igreja de Creta, não, amados. Elas são inerentes para os nossos dias. Os padrões, eles não mudaram. Os princípios, eles são os mesmos. Os comportamentos têm que ser modelados por Cristo, têm que ser modelos de Cristo, têm que se parecer com Cristo. E ele diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não
irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Esses eram os requisitos, esse era o padrão para que Tito elegesse presbíteros para a igreja de Creta. E esses são os requisitos para as igrejas dos nossos dias. Queridos, e esse padrão aqui não é somente para quem é líder, mas para quem é crente, para quem foi salvo, para quem foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que está em Cristo. Paulo diz que é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Esses que se fizeram novas, 2 Coríntios 5,17, Paulo escreveu. Líderes, presbíteros, com padrão elevado. Alguém que pudesse ser imitado. Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem está em Cristo tem a incumbência de ser imitado por alguém. Mas para que sejamos modelos, é preciso que nos pareçamos com Cristo primeiramente. E eram essas qualificações que Paulo exigia não só de Tito, mas de todos aqueles que fossem instituídos para dirigir as igrejas. E as igrejas dos nossos dias precisam manter esse padrão, esse modelo, de modo que, se não observarmos esse modelo, não podemos imitar Cristo, não podemos ser imitados por ninguém, e dessa forma não estaremos glorificando o nome do Senhor. Paulo ele diz, olha, Tito, você precisa colocar em ordem algumas questões que ainda faltam. Queridos, todos nós somos sujeitos a erros. Mesmo estando em Cristo, nós incorremos em erros, mas nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. Precisamos nos desvencilhar do velho homem, da velha natureza, porque agora nós estamos em Cristo. Somos vistos agora como novas criaturas, e o padrão é outro. A perfeição está em Cristo, não está em nós. Mas se Cristo está em nós, nós somos nova criatura. E para isso, nós precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos moldarmos a Cristo, para sermos um novo modelo, uma nova criatura, assim como Creta era vista como mundo, como uma cidade onde as características dos cidadãos daquela cidade, ou daquelas cidades, ou daquela ilha, eram serem mentirosos, glutões, preguiçosos. Mas isso são coisas do passado, e essas questões, elas não poderiam entrar na igreja, porque a igreja agora, ela está modelada em Cristo. Ela tem Cristo como alvo. E nós também temos Cristo como alvo. Nós precisamos colocar algumas questões que estão em ordem. E às vezes essas questões não são visíveis, e nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos mostre o que é que eu preciso colocar em ordem, para que eu seja padrão, para que eu seja modelo, para que eu possa me parecer com Cristo. No próximo vídeo nós vamos trabalhar a segunda carta a Timóteo, que também nos traz instruções importantíssimas, modelos que aqueles homens do passado andaram com Cristo, e nós podemos nos espelhar, não só neles, mas principalmente nessas cartas, no Evangelho, nas Boas Novas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir os nossos vídeos, se eles têm abençoado a sua vida. Que Deus continue cuidando de você. Até o próximo vídeo, querendo Deus, e traremos novidades, coisas maravilhosas que estão escritas nas cartas que Paulo escreveu
coisas inefáveis, inscritos inspiradores. Fique com Deus e um abraço.